Oiê, tudo bem? Bom, falar sobre ele hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar um pouco sobre a minha história na igreja. Muita gente sabe, mas muita gente não, porque se você está chegando agora, dá um like, compartilha o vídeo, já se inscreve, que não custa nada. E talvez você seja filho de pastor, você se identifique com algumas coisas, ou se talvez você nasceu num lar cristão, você se identifique com algumas coisas e outras não, tá? Vai comentando aqui embaixo pelo que você passou, quais foram suas dificuldades, quais não foram suas dificuldades. E eu vou contar um pouco da minha história, mas na parte, digamos, de igreja, tá? Eu não vou contar sobre minha adolescência, não vou contar sobre coisa nenhuma, só vou contar sobre como é ser um filho de pastor, como é estar na igreja e um pouco da minha experiência com Deus. Vou começar. Tá, esse vídeo vai ficar dividido por não sei quantos vídeos, tá? Mas eu não vou deixar ele inteiro porque eu acredito que ele vai ficar muito comprido. Então, quando der um certo tempo, eu corto e passo pro outro. Eu vou contar, pelo que eu me lembro, tá? Até antes de ser filha de pastor. Depois eu vou contar como é a vida de pastor. E depois daí pra frente eu vou dividir nos vídeos. Então eu vou contar da minha nascença até antes de meu pai assumir a igreja. Bom, como vocês sabem, meu pai e minha mãe, eles são pastores. Não sei quantos anos, gente, eu não lembro não, mas foi bastante. Porque eu era criança quando a gente foi pra Torrinha. Meu pai largou o emprego dele, a gente tinha uma casa, a gente morava em Jaú. E ele acabou perdendo essa casa porque eu não lembro que coisa que era, mas ele acabou perdendo essa casa porque a gente teve que se mudar pra Torrinha porque ele assumiu o ministério. Muita gente acha que vai assumir o ministério, você vai ter tudo de mão beijada. Não é assim que funciona. Meu pai foi com uma mão na frente e outra mão atrás, digamos assim. Meu pai, minha mãe e somos em 3 irmãs, tá? A Adri, eu e a Nô, nessa sequência de nascimento. E antes dele assumir a igreja, a gente sempre foi do lar cristão. Meus pais não eram. Mas quando eu nasci, eles já eram convertidos, já frequentavam a igreja. E foi uma época muito boa. A gente ia pra igreja de Guarapuã. E era a maior festa, né? A gente ia de perua, a gente ia atrás da perua, porque antigamente não tinha essa coisa de, é obrigado a usar cadeirinha, não. Não é tudo atrás da perua pra fazer a maior festa. E eu tive algumas experiências com Deus, sim, quando eu era muito criança. São experiências que eu sei que são lindas. Outras eu pude ver coisas ruins, que eu vou contar aqui pra vocês, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso. Mas a primeira recordação que eu tenho de experiência com Deus foi, acho que aos 7 anos, 6 anos, não sei, eu fui batizada no Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito Santo? Você vai me falar se você não tem esse linguajar de crente, digamos assim. Eu recebi o dom de línguas, de orar em línguas, né? Orar em línguas é você, digamos, interceder por si mesmo e não pelos outros. Então, quando você ora em línguas, é uma coisa sua direto com Deus, tá? Não é a mesma coisa que você interceder por outra pessoa. É você interceder por si próprio. Eu estava no quarto da minha mãe. Estava na cama da minha mãe e do meu pai. E eu tava com a porta fechada. E eu lembro que eu comecei a orar. E daí eu senti uma mão muito grande em cima de mim, sabe? E eu falando com Deus. E eu senti uma mão, parecia uma mãozona assim, gigante, enorme. Sabe que parece que toma você inteiro? E eu senti uma mão e uma paz muito grande em mim. E naquele momento eu percebi que Deus me tocou. Eu pude sentir a mão dele sobre mim. Foi maravilhoso, né? Foi a coisa mais gostosa do mundo. E até toda vez que eu vou entrar em alguma coisa dele, eu falo, ai, Deus toca em mim, sabe? Sua mãozona assim, bem grandona, aconchegante. Uma paz tão enorme. E eu senti Deus me tocar de verdade. Às vezes fala assim, é a balela da menina, a menina tá viajando. Mas não, eu sei que foi Deus que me tocou, porque era uma mão muito grande, era uma paz muito grande, era um poder muito grande. E naquele momento eu fui batizada no Espírito Santo e foi a coisa mais gostosa da minha vida, sabe? Experiência com Deus sensacional, sensacional. É por isso que eu falo, ore com Deus sozinha, você precisa ter um momento com Deus sozinho, isso é fundamental, tá? Porque daí
Quando você tá com Deus sozinho, você dá a liberdade para Ele falar com você, para Ele tocar em você, para Ele, digamos assim, se mover sobre a tua vida no mundo espiritual. E isso é uma coisa muito fantástica. Eu lembro que eu fui batizada do Espírito Santo e minha mãe, eu acho que ela ficou atrás da porta escutando. Ela, tipo assim, a menina eu acho que tá imitando o que os outros tá falando, porque era muito pequena. E ela escutando eu orar em línguas. E daí, depois que eu saí do quarto, ela veio, você orou em línguas? Daí, tipo assim, eu acho que ela falou assim, mãe, não, eu ouvi fulano falar. Daí eu falei pra ela que não, que eu tinha sentido uma mãozona em cima de mim, que eu tinha sentido um poder muito grande de Deus na minha vida. E eu tive essa experiência fantástica, que eu acho que foi a primeira experiência que eu tive com Deus, que eu me lembro. E nessa época a gente ia muito em retiro, em vigília, sabe? As vigílias de hoje, eu falo, é muito diferente do que é naquela época, tá? Pra você, talvez, que não... É que assim, que eu tenho memórias muito boas, então pra mim a vigília daquela época era muito melhor que a vigília de hoje. Eu acho que as pessoas davam mais abertura. Hoje em dia as pessoas, sabem, tem muita pressa pra ir embora. As pessoas, tipo assim, tá, vou ficar na vigília até tal hora. Não, mas eu não posso passar desse horário porque eu tenho um compromisso, sabe? Às vezes a gente acaba deixando de ter um momento especial com Deus, que talvez uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, por causa de assistir um filme em casa, sabe? A gente troca, às vezes, a experiência de ter com Deus pra poder assistir um filme que você podia assistir no outro dia. Por isso que eu falo, não perca a experiência de Deus por causa de nada, que não vale a pena. E eu lembro também que eu caí em repouso no Espírito Santo. Pra você que é cristão, você também já sabe o que é. É como se fosse arrancar suas pernas fora e você cai. Mas não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Porque, sabe, quando você cai em repouso no Espírito Santo, você sente uma paz, você sente, sabe, tranquilo, leve. É uma coisa muito boa também. Então, quando você for numa vigília, não foque em ir embora, não foque no lanche que você vai comer, não foque em quem tá do seu lado, não foque em nada. Foque em Deus, que dá certo, beleza? E eu tive algumas coisas também que eu vi, e eu sei que é muito, muito espiritual, porque eu lembro perfeitamente sobre isso. A gente morava numa casa onde o vizinho, gente, não era normal. Eu falo, às vezes não era nem... insanidade mental, não sei. Eu acho que era mais capetado mesmo, digamos assim, bem no popularzão. É porque ele apedrejava a nossa casa. E eu lembro muito disso. Eu lembro até hoje que eu tava assistindo o Chapolin e uma pedra bateu na TV da nossa casa. E nisso começou a voar pedra. Gente, não é possível uma pessoa atirar tanta pedra em tão pouco tempo igual ele fazia. Porque fazia uma chuva de pedra. E era desesperador. Meu pai e minha mãe ficavam desesperados. Imagina, com 3 crianças pequenas em casa. E tudo isso acontecendo, você fica desesperado. Hoje eu sou mãe. Então hoje eu sei o quão desesperado eles ficavam com essa situação. E era muito triste. Porque a gente sabia que não era normal. Que aquilo não era... uma coisa humana, pelo menos pra mim é uma coisa espiritual, porque não era possível voar tanta pedra de uma vez só, e era uma coisa muito ruim, eu lembro muito disso. E nessa casa, não sei, a nossa casa era ungida, éramos usados por Deus e tal, só que eu via muita coisa nessa casa. Assim, na casa do fulano tem demônio. Demônio não entra na igreja? Os outros não ficam endemoniados dentro da igreja? Por que não vai zanzar por aí, sabe? A gente fala assim, não, mas o fulano endemoniado, na casa dele ninguém deve ser bom, todo mundo deve fazer coisa errada, porque vive cheio de demônio lá, fulano vive endemoniado, sabe? Para com esse negócio, gente. E eu via muita coisa nessa casa. E era sempre assim, eu virava de lado, eu tenho essa memória muito fresca na minha cabeça até hoje. Eu virava, eu via como se fosse um monte de gente, eu olhava pelo canto do olho, assim. Eu vi um monte de gente correndo, assim, e ficava, sabe, bem de frente, assim, pra janela. E a hora que eu virava de frente, as pessoas saíam correndo. E era toda vez que a gente chegava do culto, e não sei, na minha cabeça, sei lá, que eu achava que era engraçado, não sei. Mas eu já sei que não era engraçado. Sabe? E eu virava, vinha, um monte de gente corria aqui. A hora que eu virava de frente, saia tudo correndo. Era muito estranho, mas na cabeça de criança você não tem maldade, você não pensa
Uma outra coisa ruim também que eu lembro a gente estava numa chácara fazendo um retiro e quem é da minha época, eu acho que o Jô, o Bi, a Gé, a Camila eu não sei se lembra, mas tinha muita criança, eu não sei se todo mundo lembra, mas eu lembro muito perfeito. E isso aconteceu depois também. A gente estava no retiro e daí a gente estava correndo, brincando em volta da casa. E no meio do campo de futebol... Gente, se vocês estiverem assistindo esses vídeos, você comenta aqui pra mim pra ver se vocês lembram também. Porque eu lembro tão perfeito, sabe? E eu lembro que as crianças saíram correndo, gritando, falando aquele negócio e todo mundo viu a mesma coisa. Era um terreno, um campo de futebol. E a gente viu como se fosse era um demônio. Uma coisa branca, assim, muito esquisita. E ela olhava assim, sabia? Os negócios pingavam dela, assim, muito esquisito. Sabe? Olhava a gente correndo assim, ela virava, tipo, acompanhando a gente. E caía, sabe, umas gotas, um negócio esquisito, assim. E pingava, assim, sabe, um olhar de ódio, assim. E a gente saiu correndo, né? A gente saiu correndo e foi pra contar pra todo mundo. Todo mundo falou, essas crianças tá viajando, né? Porque estão brincando, estão correndo. E depois eu lembro que a gente voltou nesse campo e realmente tinha uma marca, assim, no chão. Sabe, bem onde aquele demônio tava, assim, ficou uma bola no chão. Ai, muito estranho. E ficou aquele círculo. E depois a gente ficou sabendo que aquela chácara eles usavam pra Umbanda, pra essas coisas assim. Talvez você critique, talvez sim, talvez não. Mas era usado pra Umbanda, então daí ficou aquele círculo estranho e tal. E esse demônio, eu frequentava uma outra igreja, não a que eu tô agora, na Plena. Eu fui na Plena e teve uma mulher que teve uma visão desse mesmo demônio. E ela falou pastora, que ela falou tudo o que aconteceu, que ela viu que era um demônio grande e pingava coisa dele, ele era branco com um olhar de ódio. E de novo esse demônio apareceu, só que apareceu para outra pessoa. Eu falei, gente, então eu não tô viajando, não é coisa de criança, sabe? Porque ele apareceu de novo. O que é esse demônio eu não sei de verdade. Só que eu geralmente entendi tudo na internet, né? Eu nunca pesquisei. Mas ou seja, não era uma coisa na minha cabeça, é uma coisa que uma outra pessoa viu. Tipo, agora, depois de adulto, acho que faz uns 3 anos, outra pessoa viu esse mesmo demônio. Mas eu falo, e a sua experiência? Não posso dizer que é ruim. Por que eu não posso dizer que é ruim? Porque quando Deus ele abre seus olhos espirituais, você vê coisas de Deus, você também vê coisas que não são de Deus, e isso é importante, porque você sabe tipo, o que está agindo naquela hora, o que está sendo naquele momento. Claro, tive muitas mais experiências com Deus, tive muito mais com Ele, só que eu não tiro a importância dessas outras coisas, sabe? E eu já vi, tipo, na época, hoje não se vê muito mais, mas eu lembro que teve uma oração numa igreja que Deus ele iria tipo uma chuva de pó de ouro. Talvez você já tenha visto. A gente via muito disso na igreja, sabe? As mãos brilhavam, parecia que tinha ouro. E não era tipo, só você ver, as outras pessoas veem dente de ouro. Eu já vi pessoas que Deus deu de presente, porque Deus ele nos presenteia. Aí eles falam assim, né, essas coisas tudo de gente doida. Não é doido mesmo, não é doido por Cristo. Então que nós seja doido, sabe? Deus ele nos dá de presente coisas assim. E a minha infância foi muito boa e eu lembro muito dessas experiências, claramente experiências com Deus. Bom, então o vídeo aqui vai ficar agora, porque já deu 14 minutos. Então esse daqui é o que eu me lembro até um momento que meus pais... Antes do meu pai virar pastor. Daí depois, agora daqui pra frente, tá? É que há muito pouco tempo que eu acho que eu fiquei sem meu pai ser pastor. Tá, então fica com essa parte. A parte 2, a gente volta na semana que vem, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Tchau!